Bom, nós estamos hoje despedindo de vocês, viu? Ninguém fez. Ninguém fez. Pensei que convidar. E quinta de manhã cedo estaremos retornando para cá, porque os irmãos da igreja que congregamos estão mandando mensagem. Estão mandando mensagem. Hoje alguém disse assim: vocês já ficaram tempo demais aí. Eu conversei com alguém e disse assim: nós estamos divididos. E os irmãos aqui nos amam, os irmãos aí nos amam, nós estamos divididos entre aqui e aí agora. Aí eu recebi um autógrafo dizendo: nada de dividir. O Senhor é nosso e boi não lambe. Nós não te dividimos, volta para casa. Estamos atendendo aos pedidos do objeto retornar. Nós iríamos na sexta, mas não havia passagem suficiente, só duas. Como nós estamos em 3, então vamos retornar na quinta pela manhã. Mas deixa aqui o meu agradecimento. Agradecimento a vocês, ao pastor dessa igreja, pelo carinho, pela confiança na minha pessoa. Eu me sinto bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Tá? E nós vamos então esclarecer algumas coisas. Eu vou tratar de um assunto que existe concordância e divergência, que é exatamente sobre o batismo e plenitude do Espírito Santo. Então você pode fazer pergunta, mas faça, porque depois que eu ir embora eu não respondo mais, tá? Beleza? E depois do culto, não faça pergunta, que eu vou estar muito ocupado. Tá bom? Comer. É isso que é falta de educação, falar com a boca cheia. Bom, para isso nós vamos ler João capítulo 3, versos 3 a 8, onde fala do encontro de Nicodemos com Jesus. Evangelho que João escreve no capítulo número 3. O Evangelho de João é fácil. No capítulo 1 ele é o verbo, no capítulo 2 ele transforma água em vinho, e no capítulo 3 então ele vai ensinar sobre o novo nascimento. Bem fácil para você gravar. Capítulo 3, de 3 a 8 diz assim: E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilha de ter dito: necessário você é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ok? Bom, a questão de nascer da água, aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque todo homem nasce da água. Todo ser humano, tanto é que seu corpo é 70% líquido. Por isso que quando o ser humano morre, só sobra os ossos, a carne ele se desfaz porque é água. Então, ele nasce. E depois ele precisa nascer do Espírito. Então, ele nasce duas vezes. Ele precisa ser registrado aqui, e ele precisa ser registrado lá. Então, aquele que nascer só da água, aqui, e não nascer do Espírito, ele não vai poder entrar no reino de Deus. Essa é a primeira aplicação. E vocês sabem que todo ser humano é formado dentro de uma poça d'água. A segunda é nascer da palavra, ouvir a palavra e depois sofrer a regeneração do Espírito Santo. Bom, baseado no batismo em plenitude, existem concordâncias. Quais são as concordâncias? Que a vida cristã começa com o novo nascimento. O novo nascimento é um nascimento no Espírito. Então, nascer de novo é nascer outra vez. Existe tristeza na casa que nasce um filho? É por isso que quando alguém aceita Jesus, há alegria no céu. Por quê? Porque não nasceu um filho aqui, nasceu um filho lá. Que coisa boa. Então a família lá, ela se alegra porque nasceu um filho. Então isso há concordância. Segunda coisa que há concordância: todos que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 9, na última parte,
Os que não têm o Espírito de Deus, esses não são deles. Gente, nós às vezes temos pena de falar às pessoas que não conhecem a Cristo. E a gente dá um jeitinho assim e tenta fazer com que eles se sintam filhos. Mas você não pode dizer que eles são filhos de Deus. E eles não são de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que não têm o Espírito de Deus, esses não são de Deus. Então, eles são apenas criaturas. Por isso, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda. Então, ele só pode deixar de ser criatura se ele nascer de novo pelo Espírito Santo do Senhor. Isso também há concordância. Terceiro ponto: o ministério do Espírito Santo consiste tanto em revelar a Cristo, como formar Cristo em nós. E isso há concordância. Paulo estava com um problema sério na igreja dos Gálatas. A igreja ficava na região da Galácia, na região sul. Por quê? Porque Cristo foi revelado a eles, não foi pela pregação do Evangelho, só que Cristo não foi formado. Aí Paulo diz: eu estou sentindo dores de parto até ver Cristo ser gerado em vocês. Então, uma coisa é você ter a revelação de Cristo, outra coisa é você ter o caráter. E hoje nós estamos, vai ficar meio assim, um negócio meio estranho, né? Uma coisa é você dizer que você ama Cristo. Você sabia que até o pior mau caráter de Campo Formoso consegue amar a Deus? Agora eu vou te dar uma péssima notícia. Você sabia que tem pessoas que amam a Deus de coração e eles vão para o inferno? Por quê? Porque não basta amar, tem que temer ao Senhor. Porque tem gente que ama, mas vive pecando. Então, o amor a Deus e o temor vai fazer com que Cristo, além da revelação, é formado, e as pessoas então conseguem ver Cristo em você e ver Cristo em mim. Isso, a concordância, certo? Bom, quarto ponto que há concordância: o Espírito Santo ministra ao crente, não só individualmente, que você pode ser ministrado sozinho. Pelo amor de Deus, não vai sair da igreja e dizer: não preciso de igreja, que o Espírito Santo ministra em mim individualmente. Ele ministra individualmente, mas ele não só individualmente, mas ele ministra ao corpo todo. Bom, o corpo, na verdade, é uma igreja local composta de pessoas. Veja que a palavra eclesia, ela é aqueles que são chamados para. Mas não é só chamados para, é chamados com um propósito. Então você vai entender que esse corpo unido vai promover a comunhão. Então, se você não tiver uma igreja para congregar, como é que você tem comunhão com o corpo? É a mesma coisa você cortar o braço e deixar ele aí na rua. Eu quero ver ele manter vivo. Não mantém. A ideia dos desigrejados é mentirosa. Isso vai para o YouTube. É mentirosa, porque eles pregam contra a igreja, mas eles têm igreja. Então não tem. O Espírito Santo não ministra somente a você individualmente, mas ele ministra ao corpo todo para a edificação e o bom andamento e o bom funcionamento do corpo. E isso é a concordância, menos aos desigrejados, eles não concordam. Depois, outro ponto que há concordância: o Espírito Santo é que equipa o crente para o serviço cristão. As pessoas querem estudar teologia comigo para aprender a trabalhar. A teologia não ensina ninguém a servir. A teologia ensina a Bíblia. A teologia, nós somos apenas alguém que dá a você a receita. O remédio é você que tem que tomar. E outro, você sabe qual é o mais alto nível que alguém pode chegar? O mais alto nível que um cristão pode chegar é o nível de servo. Esse é o mais alto nível. Então é ele que equipa para o serviço. Se você quer trabalhar, porque tem gente que quer trabalhar, mas ele quer fazer faculdade.
primeiro. Aí ele fica 5 anos fazendo faculdade. Depois ele sai da faculdade e diz assim: eu vou trabalhar para o Senhor, mas eu vou primeiro arrumar um bom emprego. Por quê? Porque eu quero me manter. Depois que ele descobre que ele tem condições de casar, ele vai casar primeiro. Ele diz: não, vou servir o Senhor, mas eu quero servir para a minha família. Quando ele quiser servir, Deus diz: já tem outro no seu lugar, porque se você para, o Espírito Santo vai equipar outro para o serviço. Olha, então você já tem que entender que ele quer equipar você agora. E no serviço cristão, você aprende servindo. Simples, é ele que equipa. E aí, a concordância é: ele é o penhor da nossa herança. Não é a herança total, é apenas um penhor, é uma segurança, uma certeza que a nossa herança total está guardada. Lembra quando Damasceno foi buscar a Rebeca para casar com Isaac, amante de Abraão? Lembra disso? Capítulo 24 de Gênesis. Ele deu toda a fortuna de Isaac? Não, deu pulseira de prata e só. Ele estava dando um penhor, dando a ela a garantia que para onde ela ia tinha toda a herança ao seu dispor. Ok? E outro ponto de concordância é que o Espírito Santo de Deus nos foi outorgado através da morte e a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não sobe, o Espírito Santo não poderia vir. De forma alguma. Porque o Espírito Santo teria que vir para fazer a colheita, né? Baseado na colheita de Israel, e corta-se o primeiro feixe de trigo, ou da cevada. No dia que termina a Páscoa, corta o primeiro molho, e os agricultores, na abertura do Pentecostes, então eles têm que mover o molho para depois então a colheita total. Então Cristo é o primeiro feixe que nós cortamos, aí ele sobe, e quando ele está diante de Deus dizendo que está vivo, o primeiro feixe subiu, então Deus manda o agricultor cuidar para a colheita final, que será, e nós queremos no arrebatamento da igreja. Ok? Mas há pontos que há divergência. Quais são os pontos? O dom do Espírito prometido é a mesma coisa que batismo? Então vamos falar dos pentecostais, que os pentecostais dizem sim. Existe a linha dos neopentecostais que dizem sim e outras linhas dizem não. Aí você vai dizer: pastor, se eu não concordar, eu vou para o céu ou para o inferno? Puxa, e quem diz que discussão teológica tem alguma coisa a ver com salvação? São pontos doutrinários e teológicos. Por quê? Não é heresia. Mas você ser cheio do Espírito Santo ou vazio dele, não vai dizer se você é salvo ou não. Não. A diferença é: quanto mais cheio você for, mais você produzirá. Quanto menos você tiver, menos você produz. Por quê? Salvação é uma questão de fé. Então, essa questão teológica, nós não vamos ficar brincando aqui, certo? Mas vamos lá aos pontos. Essa polêmica, eu sou pentecostal até dentro dos ossos, tem fogo. Você não vê, mas tem. Certo? Então, veja bem, qual é a visão que eu aprendi? A visão que eu aprendi é que o batismo com o Espírito Santo é o imergir, baptizando, parece alemão isso, mas é grego. É o imergir, é mergulhar, é encobrir totalmente. Então eles vêm com a ideia do batismo em água, sendo a semelhança, a mesma palavra, para mergulhar no Espírito. É claro que essa ideia gera a parte da concordância pentecostal que, quando você recebe a Cristo, você não é batizado. Você só vai ser batizado quando você fala em línguas. Aí eu, Ivanil Mendes, lendo Bíblia, eu descobri que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos diz que eles foram cheios, não diz que eles foram batizados. Paulo diz
não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos, plural, ser enchido repetidas vezes. Paulo vai dizer que só existe um batismo. Então há uma contradição. Se só existe um batismo, como é que Paulo vai dizer aos Efésios que eles precisam ser batizados continuamente? E agora? Aí eu te dei um nó na cabeça. Não. A ideia é o seguinte: se você encontrar um crente pentecostal que anda pulando, rodopiando e dando os terra, e se ele quiser para você assim, que o batismo é só quando fala língua estranha, não brigue. Porque mesmo você mostrando a Bíblia para ele, ele não vai acreditar. Se ele acreditou assim, acabou. Ele tem os seus pontos. Então não brigue. Ok? E se você acredita, baseado na Bíblia, que também o batismo não é falar em línguas, não discute. Certo? Porque o problema nosso é que nós esquecemos do reino e ficamos discutindo questão teológica. Vocês lembram do Monte da Transfiguração? Lembram ou não? Olhe bem. No Monte da Transfiguração havia um êxtase espiritual fora do comum. Havia ou não havia? Mas quando desce do monte, não tinha um homem que tinha um filho com problema? Os discípulos estavam fazendo o quê? Discutindo questão teológica. Olha o texto que você vai ver. Estavam os discípulos e os fariseus discutindo questão teológica. Então, enquanto a gente discutir questão teológica, vai ter gente demoniada. E aí Deus não habita em quem está discutindo. Porque quem discute não tem comunhão. E aí o Espírito Santo não pode otorgar poder se a gente não tiver em comunhão. Então, sem discussão teológica, vamos nos preocupar com quem está sofrendo e vamos impor as mãos e Deus vai bradar. Amém? Então, veja bem. Por que o pentecostal acredita que o batismo do Espírito Santo ele vem quando eles são envolvidos ou saturados no Espírito Santo com o propósito de serem testemunhas poderosas? Atos 4 e 31, se você ler lá, você vai ver que eles foram cheios, foram batizados. Então eles tiveram ousadia. Atos capítulo 1, no dia de Pentecostes, eles não foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Não aparece a palavra batismo ali, mas o pentecostal adotou, certo? Mas aí eles usam a passagem, eu não estou dizendo que estão errados, eles têm base. Olha aqui, Ezequiel 36, que eu falei aqui no domingo: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, porém entre vós o meu espírito. Olha bem, isso aqui não fala de enchimento. Então esse texto está falando de uma renovação interior. Se eu associo isso ao batismo do Espírito Santo, eu estou associando ao primeiro encontro com Cristo. Só para você dar glória a Deus, você é batizado no Espírito Santo no momento que você aceita Cristo como Salvador. Isso é o batismo. É um dom do Espírito Santo. Depois de enchimento. Agora tem gente que nem quer ser cheio. Por quê? Bom, se você for cheio, eu vou usar uma palavra que não é correta usar, mas só para a nível de associar. O Espírito Santo começa a te incomodar. Aí você não consegue ficar quieto. Você vai querer meter o nariz onde você não é chamado. Você vai ver coisa, vai querer consertar. Que crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não se conforma. Não se conforma. Se Jesus não enchesse aqueles 11 com o Espírito Santo, o Evangelho tinha parado lá. Então você vai notar que uma pessoa cheia do Espírito Santo na igreja, você conhece ele. Porque ele está numa atividade constante. O camarada não para, parece que nem dorme. Você convoca ele para a oração da manhã, ele está. Vem para o culto à tarde, ele está. Vem para o culto à noite, ele está. Vai ter que discipular depois do culto, ele está junto. Conversa com o Nepícia, ele está junto também. Vamos para o retiro, ele está em tudo. Aí você vai dizer, mas que cara fanático? Não. Ele é cheio do Espírito Santo, ele está envolvido. É isso. Agora tem gente que você convida para o culto, não vem. Convida para discipular, não vem. Convida para a oração, não vem. Convida para participar de alguma coisa, não vem. Convida para uma ação missionária, não vai. Aí você vai ver assim que, por quê? Porque ele não está cheio. Ele pode até ter vontade, mas não tem aquele negócio lá dentro, que é engrenagem. Ele não vai.
Você pega ele com a mão, arrasta, ele machuca o pé, o coelho não vai. Então, é necessário a gente entender isso, que existe uma diferença entre ser batizado e ser cheio. Oh, maravilha! Bom, quando alguém já pôs gasolina batizada no carro, já não? Eu pus álcool. Para os caras batizar o álcool. Mas quando é que a gasolina está batizada? Quando está batizada a gasolina? Quando está misturada. Então, quando você aceita Cristo, mistura. Vou dizer de novo. Quando você aceita Cristo, mistura a sua natureza com a dele. Está batizado, meu filho. Está selado. Pronto. Aí você vai dizer, quando é que Jesus batizou os discípulos? Quando ela soprou. Receber o Espírito Santo. Receber. Mas por que eles não podiam ser cheios? Porque Jesus não tinha ido. Enquanto Jesus não vai, só teve uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo. Antes de Jesus ir, João Batista. Foi ou não foi? E antes de nascer, Jesus chegou e ele foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre. Depois os discípulos tiveram que esperar Jesus subir para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Porque Jesus era cheio, né? Era cheio, não? Não era, não? Era ou não era? Claro que era. Ele disse, Deus ungiu a Jesus a mais do que os seus companheiros. Eles eram cheios. E por que ele orava? Para permanecer cheio, não para ser batizado. Vamos lá. Eles, os Isaías, derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre tua posteridade. Então, Joel, aqui é um problema, sério. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ministrei numa igreja que o pastor estava ensinando os crentes que os dias de Joel estão se cumprindo. Eu disse, não. Nota. E há de ser, Joel está dizendo, que dos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro profetiza e está corretíssimo o texto. Pedro diz, isso é o que disse o profeta Joel, que dos últimos dias derramarei dor. Opa, espera um pouco. Joel fala totalidade. Pedro fala dor, parte. Presta atenção nas palavras. Bom, por que não cumpriu os seus dias do profeta Joel? Você deixa a sua criança brincar com cobra? Você já viu o leão pastando junto com o boi? Então os dias de Joel não cumpriram. Mesmo porque o Joel nem viu a igreja. Nenhum profeta do Antigo Testamento viu a igreja. Ninguém viu. Eles estão profetizando para os judeus. Aí Deus faz um vale, pega aquela última semana de Daniel, que ainda falta cumprir, e nesse espaço Deus pega os jambuzeiro bravo e está enxertando na videira. Então nós não podemos ter a totalidade do Espírito. Por que não? Porque a totalidade é dos judeus. Então nós só temos um penhor. Lembra a coisa daquela... Não, gente, parece que a gente não olha, não analisa as coisas na Bíblia, não é? Lembra aquela mulher Felice que chegou lá e disse assim, Senhor, a minha filha está moribunda. Jesus olha para ela e diz assim, não é lícito pegar o pão do filho e deitar aos cachorrinhos. Olha, o que ele está dizendo? Eu não posso pegar o que é do filho e dar aos estrangeiros. Cachorrinho era uma forma carinhosa de tratar, e a mulher não zangou porque sabia que era uma forma carinhosa. Aí ela diz, eu sei, mas os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu senhor. Que ela está dizendo o seguinte, eu sei que eu não tenho o direito que os filhos têm, eu não quero o que é deles, mas eu sei que o Senhor tem um projeto para a nossa vida. Então pode ser a migalha que não serve para eles é suficiente para solucionar o meu problema. Então para entender a Bíblia é isso, temos que saber, promessa para o judeu é para o judeu, aqueles que estão de dúvida, aquilo.
Esse dia eu estava no culto, o cara pregou e disse assim: está acontecendo o que aconteceu com o profeta Joel. Ele disse: eu queria que entrasse umas 3 serpentes aqui dentro. Ia dar tanto crente do Espírito Santo correndo para fora. Aí eu ia dizer: mas se as dias de Joel, não tem problema, bica com a serpente, taca a mão nas provas aí, deixa o leão com o boi, vai lá, daí você pega o boi. Rapaz, não existe isso. Então vamos entender a Bíblia. Amém? Amém. Eu nem pareço pentecostal, mas eu sou até o tutano. Olha, aí Mateus, João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Quem aqui é batizado com fogo? Mas o pentecostal, eles gritam: manda fogo, taca fogo, pega fogo. E aí alguém diz assim: eu sou batizado com fogo. Eu não sou, não. Não, eu sou batizado com o Espírito Santo. Então você vai ver que batismo com o Espírito Santo tem a ver com a salvação, batismo com fogo com a condenação. Então você vai entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é normal. A gente dizer que o Tiago agora está entrando por esse lado aí, dizer garganta de fogo, olho de brasa. Está até mandando uns áudios aí, não caiu no grupo de vocês esses áudios não? Daqui a pouco vocês vão receber lá, ó. Ele está começando agora, ele me chama no aula, ele já está assim: fala varão, está virando pentecostal. Tá virando, fala varão. Aí mandou um áudio assim hoje à tarde para alguém dizer assim: ó, toca aí você para você ver se não foi arrebatado o vaso. Está virando pentecostal. Mas é a linguagem, é uma linguagem que identifica quem é do e quem não é. Falou isso, é do manto. Não falou, é sorveteriano. Mas não tem nada a ver com isso. Então você vai ver que essas posições teológicas, em vez de nos unir, nos separam. E aí vem julgando quem é mais crente ou quem é menos crente pela manifestação. E a manifestação do Espírito não denota quem é mais ou quem é menos crente, apenas é dado para alguns para aquilo que for útil, e nada mais. E a utilidade do Espírito não é para exaltar ninguém, eu estou cansado desses de exaltar os outros. Quem Deus vai te exaltar? Deus não exalta ninguém não, irmão. Agora foi heresia. Deus não exalta ninguém. Deus apenas coloca a pessoa no lugar devido por um determinado tempo para o seu propósito. E isso não é exaltação, isso é privilégio. Que esse negócio de Deus vai te exaltar, a gente já é exaltado pra caramba. Imagina se Deus vai mexer no ego. Deus não mexe no ego de ninguém, mas o pentecostal vem dizendo: a roda vai girar, a roda vai girar. Tem muita gente e vai trocar de lugar. Aí diz assim que a gente está na roda, uma hora que está em cima, outra hora que está embaixo. Então quem está embaixo, se prepara que o que está em cima vai cair, você vai subir. Que bagunça é essa, irmão? Como é que eu quero que o meu irmão que está em cima fique embaixo e ficar por cima dele? Hein? E aquele que viu passar na prova e não te ajudou, que raiva que dá. Quando vê você na mesa, vai se arrepender. Oh, meu Deus do céu. Pare. Então, a teologia pentecostal, do fogo, do manto, do envolvimento, é uma questão muito séria. Por quê? Você é obrigado a cantar e falar em línguas, você é obrigado a pregar e falar em línguas. E se você não falar, rapaz, tu está gelado. Então vamos lá. O pentecostal é isso, essa linha. Nem todos, porque agora já estão entendendo que há muita maquiagem nesse negócio dos mantos. Então, veja bem, Jesus incentiva os discípulos a buscarem o Espírito Santo. Lucas capítulo 11, verso 9 a 13, ele está incentivando eles a buscar o Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo, um revestimento de poder. Bom, para você revestir, você já está vestido. Está ou não está? Está ou não? Então, mas se é um revestimento, é poder, é algo a mais. Uma pessoa não conseguirá fazer nada no reino se ele não for revestido. Ele poderá fazer parte do reino sendo vestido, mas ele poderá impactar o reino sendo revestido. Glória.
Então eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Você quer participar ou você quer impactar? E para impactar você seja revestido. Para você participar, fique como está. E a igreja não precisa só de pessoas que participam. A igreja precisa de pessoas que venham impactar. E aí é que está o segredo. Muitos são chamados. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Olha bem que coisa interessante. Chamados são todos. Mas dentro desse grupo, Deus está escolhendo pessoas dizendo: eu quero que você faça algo a mais. Lembra de Jabes? Nem sabe que existe o Jabes. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. É Jabes. Do capítulo 1 até o 9. Se você conta uma hora. Chega em casa hoje vai contar. 600, mais de 600 nomes aparecem. Jabes é o único homem da Bíblia que tem 2 versículos que falam sobre ele, que Hollywood quer fazer um filme. Tem mais de 100 livros falando de Jabes por causa de 2 versículos que falam sobre ele. Você acha que ele participava ou ele queria impactar? Então você tem que entender que Deus chama você para impactar, para ser cheio. O meu desejo é que você se encha tanto do Espírito Santo que quando você vir para cá e ver a igreja lotada, você diz: não, Deus, poderia ter mais 30 aqui, poderia ter mais 40 aqui. E você se sinta incomodado dizendo: esse ano eu ganhei 2 almas para Cristo, eu poderia ter ganhado 4. E você está no propósito: não, esse ano 4. Se chegar no mês de maio você trouxe 4, você trouxe pouco. Quero ver se até dezembro eu trago 12. Pensa num negócio bom. E aí é uma outra questão, quanto ao tempo do recebimento do batismo do Espírito Santo. Então, a ideia do pentecostal é que você aceita Cristo hoje e leva tempo para você ser batizado. Tem gente que nunca foi. A ideia do pentecostal nunca foi batizado. Agora, deixa eu adiantar uma coisa para você. O meu pentecostal adere à ideia: se você não falar em línguas, você não serve para ser auxiliar, não serve para ser diácono, não pode ser presbítero, não pode ser evangelista, não pode ser pastor. Você tem que dar um jeito, meu filho, se vire e vai falar. Aí eu pergunto: onde é que está a base bíblica? Não tem. Mas agora já tem uns caminhos mais fáceis. Já estão dizendo que você pode treinar a falar língua. Isso aí é complicado. Pensou, você está na tua casa e vai imitar uma língua, vai treinar a falar, para você ver aqui e fala. Eu já meto a mão em cima e canta aquele corinho pentecostal: põe a mão que cai, põe a mão que cai, em nome de Jesus esse demônio hoje sai por fora. Então, uma coisa é você não conseguir alcançar, outra coisa é você procurar o meio mais fácil e imitar, e você fala. Então, veja bem, ainda que alguns casos sejam logo após a conversão, porque eles falam de Cornélio em Atos 10, falam também lá de Efésios, quando Paulo chega e eles: nós nem sabemos que haja o Espírito Santo. Paulo impõe as mãos, eles falam em línguas. Então, essa é a base que eles usam para dizer que o batismo pode ocorrer logo após a conversão, mas tem pessoa que nunca vai ser batizada. Aí pare para pensar, numa teologia dessa, os crentes se sentindo diferenciados e inferiorizados porque uns receberam e eles não receberam. É como você ter um pai que ele trata melhor o seu irmão do que você. Um pai que faz isso não é um bom pai. E Deus é bom demais. E a Bíblia diz: ele não faz acepção de pessoas. Então gera ciúme
competitividade. Ele tem, eu quero ter também. E o dom, o falar em línguas, as manifestações não são para todos. Não são. Ou são? Não são. De jeito nenhum. Eles são todos. Tem gente que nunca vai ter. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que eu posso ter? Fé. Se não tiver fé para alcançar, não tem. Porque isso é dado mediante fé. Ah, pastor, mas a fé para salvação? Não. Fé para receber algo que não tem nada a ver com fé para salvação. Nada a ver. Nós precisamos entender que o poder da fé de transportar montes não é o mesmo poder da fé de te levar para a glória. Então eu prefiro, durante toda a minha vida, não curar nenhuma diarreia. Você, cara, é aqui que eu me sinto à vontade. Do que levantar paralíticos, expulsar demônios e perder a salvação. Então, fé como dom é uma coisa e fé para a salvação é outra. João Batista fez qual milagre? Mas ele se encontrou com Cristo. Que milagre maior que isso? O cara se encontrou com Cristo? Não fez nenhum milagre, diz assim, não tem ninguém maior que ele. Poxa, por quê? Porque não tem ninguém maior que aquele que é salvo em Cristo Jesus. Dá uma salva de palmas. Então, quando o efeito é imediato, como resultado, Pedro, que antes estava fechado dentro de uma casa, estava ou não estava com medo? Porta fechada. Quando o Espírito veio, veja bem que ele veio de modo racional. Porque, gente, não era fogo. Línguas como que de... Olha, quem é inteligente, quem é professor de português, sabe o que é isso? Eu nem sei. Só sei que está escrito línguas como que de... parecidas com... Mas não era. Já parou para pensar se uma tocha de fogo vem sobre a cabeça, meu filho? É igual alguém disse assim, que Isaías, Deus pegou uma brasa do altar e tacou na boca dele e fez... Meu irmão, não tem nada a ver. As línguas eram parecidas com o fogo, mas não era. Tinha a forma de língua e veio na cabeça racional para eles falarem com a razão, mesmo sem saber. Eles estavam falando a razão de homens naturais. Então, olha mesmo, no dia, não se assuste não, olhe para cá com os meus olhos verdes. No dia de Pentecostes não houve manifestação de línguas do Espírito, aquele que só Deus entende. No dia de Pentecostes houve manifestação de línguas humanas, línguas terrenas, 9 idiomas foram falados naquele dia. E eles falavam o quê? Eles pregavam o Evangelho no idioma das nações que estavam presentes. Como seria isso? Simples. Eles fizeram faculdade? Pescador, irmão. Só sabia de peixe, rede. Quando pegou uma espada, errou o pescoço, secou a orelha. Então veja que Deus estava querendo fazer o seguinte: se você estiver em outro país, que você não sabe o idioma, e se eu precisar que a pessoa se salve, eu vou fazer você falar em um idioma terreno que você nunca aprendeu, mas que a pessoa entenda. Então você vai falar um idioma estranho para você e estrangeiro para quem está ouvindo. O pastor que me batizou em águas e que colocou a mão sobre a minha cabeça, Jesus o recolheu, mas ele um dia foi chamado para evangelizar a casa dos alemães, porque no sul tem demais. Em Joinville, pastor Pedro Paulo Fernandes, em memória, ele tocava violão e ele era pretinho, mas pretinho, daqueles pretos que se ele fosse para a praia tomar sol só podia levantar a mão, que é a única parte branca para queimar, era a mão de fora dos pés. Pretinho, mas pensa no homem crente.
crente demais. E ele foi na casa dos alemães, ele entrou com o violãozinho, começou a tocar um hino que era o hino dele, assim: Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu. Ele cantava só assim, só cantava isso. E dali a pouco ele começou a falar em outras línguas e parou de tocar e continuou falando. Enquanto ele estava cantando em português, o alemão estava assim. Quando ele começou a falar em outras línguas, os alemães começaram a chorar. Ele não sabia de nada, continuou falando. Parou de falar, os alemães vieram e disseram para ele: onde foi que o senhor estudou alemão? E ele disse: eu nunca saí do Brasil, eu não tenho estudo. Eles disseram: o senhor falou a nossa língua, o germânico clássico, falou os problemas que nós estamos e falou de um Jesus que morreu por nós. Olha só, aceitaram Jesus. Por quê? Houve uma manifestação do dia de Pentecostes. Que coisa gloriosa, gente. Então, é uma necessidade. Então, você não consegue. Essas questões não tem explicação. Qual seria o caminho mais fácil? Estuda uma faculdade e você pode falar. Agora, se você sabe falar inglês, o Espírito Santo vai te fazer falar inglês? Vai? Claro que não, hein? Você já sabe. Seria uma coisa assim meio, né? A mesma coisa você querer que o Espírito Santo ensine você a falar português. Vocês estão meio... Está dando nó aí, não? Estão? Hã? Mas existem línguas que não são terrenas? Existe. E quais são? Aquelas que ninguém entende. Quando ninguém nenhum homem da terra consegue entender. E aí você fala, nem demônio entende. Então quando você for orar para o demoniado, não fala em estranho, que ele não sabe o que está falando. Eu já vi gente expulsar demônio falando em estranho. Aí eu cheguei e disse assim: o demônio não entende isso não. Pode parar, fala em português aí. E falando de estranho, o demônio, rapaz, com isso aí. Está falando o quê? Estou expulsando como? O demônio lá, eu falei, fala em português, vamos o nome de Jesus. Rapaz, são coisas. Foi em janeiro que eu fui embora, eu estive aqui numa igreja, sem falar nome, também não me perguntam onde está. Não fala. Chamaram o rapaz para orar por mim. Ele orou meia hora. Eu entendi 3 palavras: Senhor Deus e amém. Ele disse: Senhor Deus, e pá! E foi, eu disse: agora. E foi, e eu disse: agora. E teve alguns: eu disse: mas o que está falando? Aí, amém. O microfone, eu fiquei assim, não vai ter nada. Era para orar por mim. Quer dizer, eu não fui nem ministrado, meia hora esperando uma coisa, só entendi: Senhor Deus e amém. Sabe o que aconteceu? Foi convidado para pregar todo dia. E eu vi assim: como é que é? Ele vai pregar? Vocês sabem que eu queria ir lá para ver? Porque se para orar meia hora ele falou 3 palavras em português, se ele vai pregar 1 hora, ia ser mais 5. Então, gente, alguns vão dizer assim: pastor Ivanilson tinha para falar. Não há em nenhum momento na Bíblia a proibição de falar. O que Paulo regulamenta é a bagunça. Desculpa o português. Bagunça. Por quê? Porque a igreja, ela é dirigida, ela é orientada, ela é administrada, ela é corrigida, ela é consolada pelo Espírito Santo do Senhor. Então, de forma alguma, o Espírito Santo vai produzir na igreja qualquer coisa para desfazer a pregação, para fazer com que alguém não escute a mensagem, para fazer com que a pessoa não ouça a voz de Deus. De forma alguma. Qualquer movimentação que venha tirar a pessoa do foco, que venha sufocar a mensagem, que venha fazer alguém não ouvir o que está sendo pregado,
Isto não pode ser do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é educado, é submisso à vontade soberana do Senhor, e ele sabe para que ele foi enviado. Ele foi enviado para cuidar desse edifício, dessa lavoura, para edificar os crentes na comunidade. Meu Deus do céu. Tem lugar que eu vou pregar que eu falo, não, sente, por favor, fique quieto, deixa eu pregar, por favor. O que Paulo estava dizendo é, quando quiser falar em estranho, fale no máximo 2 ou 3, mas se for alto demais, que haja intérprete, para que todos entendam o que está sendo falado. A igreja de Corinto falava tanto língua estranha, que pode ser assim, o povo está indo para a igreja de vocês e está se escandalizando, porque eles entram aí e não entendem nada do que está sendo falado. Não entendem nada, estão dizendo que vocês estão loucos. Entendeu isso? Por quê? Quando você ora em línguas, você edifica só você. Quando você fala em línguas com interpretação, você edifica a igreja do Senhor. Então o propósito do Espírito é edificar você individualmente, mas é edificar o corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos saber. Então, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Muito fácil. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não evidencia só os dons. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele evidencia também os frutos. Uma coisa gloriosa. Olha, faz 9 anos que eu venho a essa cidade, gente. 9. Pelo que eu sei, até agora, ninguém tem uma unha para falar de mim. Eu sei. Eles falam que eu sou chato. Isso é normal. Minha mulher também diz. Nem esquenta a cabeça. Fala que eu sou radical na Bíblia, eu sei, eu sou mesmo. Falou de Bíblia, eu sou chato, ao extremo. Fala que eu sou muito exigente, sou mesmo. Lá no retiro eu falei para os jovens, sabe o que eu fiz? Vieram para frente, cantaram por lá, sentaram aquela conversaiada e eu fui pregar. Eu falei, eu não acredito no que aconteceu aqui. Falei mesmo. Pensa no cara xarope, que sou eu. Falei, vocês estavam aqui pulando, gente, e o nível do culto esvaziou. Então que espiritualidade é essa? Então eu sou chato. Sou mesmo. Ranzinza. Ainda bem que Sara aguenta. Então nós precisamos entender essas questões espirituais. Por quê? Porque o Espírito de Deus governa, o Espírito de Deus vai ensinar. Então qualquer coisa que não tem o propósito do reino, não é de Deus. Não pode. Está gravando? Essa questão de mover e de saber quem é, tem um monte de gente. É assim? Cortando câmera. Que eles fazem isso para esconder um caráter defeituoso. Por quê? Qual é o problema de eu achar que eu sou privilegiado por uma visitação do Espírito? É que por eu achar que eu falo línguas, tenho os dons, eu prego bem, eu canto bem, a igreja se movimenta, eu posso pecar. O enchimento do Espírito Santo não é permissão para ser mau caráter, ser caloteiro, sem vergonha. Não, senhor. É por isso que eu, Ivanil Mendes, estou perdendo a credibilidade nessa turma que tem muita visão, muita revelação, enxerga CPF, RG, telefone, placa do carro, chassi, cor da casa e nome da rua. Estou começando a perder. Por quê? Por trás disso tudo tem coisas ruins. A maioria, não todos, tem coisa ruim. E o que eles menos têm é Bíblia. Ixi, fui forte, né, gente? Mas pode ver, eles não têm Bíblia. E aí eles só têm graça. Graça sem conhecimento é meninice. E aí vem um monte de heresia, um monte de visão, um monte de revelação que choca com a palavra e o reino. Olha o que aconteceu agora. Um acampamento programado, pastor. Alguém levanta uma profecia aqui numa igreja de Campo Formoso e diz que viu os jovens morrendo tudo num acidente. A congregação toda não foi, os pais não deixaram ninguém ir. Nós fomos, eu estou vivo ou estou morto? Então eu fui.
Sabe quantos sofreram lá amanhã? Ninguém. Uns 4 sofreram lá picada de pernilongo, porque dormiram na rede, à beira do São Francisco, que é o que? Eu falei, vocês invadiram o território, meu filho. E eles estão no direito deles de picar para dizer, sai daqui que aqui é nosso, fica aí. Entende? Mais nada, nenhuma briga. Nós não separamos uma briga, não chegou uma conversa, nada. Mais de 200 jovens lá, ouvindo 2 horas de mensagem, sentadinhos, chorando, adorando a Deus. Uma coisa gloriosa. Contaram um sonho de meia hora, dizendo que viu um tsunami, 3 portas para lá, um homem correndo para cá, e a água bateu até lá, sabe, lá em cima? Então bateu ali naquele morro, e morreu todos os jovens. Aí mostraram o olho para mim e falei, tudo aquilo que vem contra o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é unir, é regenerar, é edificar, é instruir, é dar crescimento, é enchimento, é separar do pecado. Seja profecia, seja sonho, seja revelação que vem contra isso, Deus não está no negócio. Vamos orar, vamos de cabeça erguida e vamos voltar adorando ao nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente fala dessas questões, do batismo com o Espírito Santo, as pessoas falam que é uma experiência de Espírito do novo nascimento. Se você quiser acreditar, acredite. Se você quiser rejeitar, você pode rejeitar. Então, se você... Deixa eu ver aqui, eu posso perguntar? Quantos aqui falam línguas? Tiveram experiência do enchimento e falam língua estranha? Quantos tem? Aqui. Pois é. Agora, se alguém vier falar para você assim, ó, você é frio, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, que você não fala em língua. Você diz, você está errado. Eu já sou batizado com o Espírito Santo e eu estou buscando o enchimento. Não aceite ninguém dizer para você isso. Não. Fala, eu estou buscando o enchimento com o Espírito Santo e eu aprendi lá na Igreja Batista Nova Sião que os dons do Espírito Santo não é dado a todos, é dado para alguns, somente para o que for útil. Oh, glória a Deus! Mas eu já estou selado e batizado, e o céu é a minha origem. Glória a Deus! Tá? Então veja bem, o novo nascimento é uma experiência espiritual, mediante a comunicação da vida divina, ou seja, é o poder do Espírito Santo que transmite ao crente uma nova natureza. Então você vai entender, se enchimento é poder, você conhece um outro poder capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça? Nem cadeia consegue. Poder legislativo, judiciário e executivo não consegue. Então você vai ver que você, quando aceita Jesus, você vai dar uma aleluia. Você recebe aí uma força, uma fonte de poder tão grande que é capaz de dominar você, e você já não faz mais o que você fazia. E quando às vezes você faz, o coração entristece, você vai chorar, você diz, perdoa-me, Senhor. Sabe o que é isso? É o poder de Deus agindo em você. Então esse poder, ele não lhe blinda para não pecar, mas quando você peca, esse poder te convence a retornar ao princípio. Que coisa linda e gloriosa isso. Poder não é você pular no Espírito hoje e desviar amanhã. Poder é você manter a sua vida cristã. Mesmo se você tropeça, você procura alguém. E a Bíblia diz assim, orais uns pelos outros e confessai-vos as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Isso é poder. Poder não é só sapatear aqui. Poder é eu sair da porta para fora, andar de cabeça erguida, carregando o nome de Cristo na minha vida. Isso é poder, rapaz. Então você entende que existe poder momentâneo que se manifesta. Olha bem, para você expulsar um demônio precisa ter poder, não tem? Tem ou não tem? Mas você precisa de poder também para vencer o pecado do mundo. Mas você não vai vencer o mundo gritando, sai, maldito! Não, ué. Agora tem outra coisa. Eu já vi gente expulsando o demônio pelo sangue de Jesus. Sangue não expulsa o demônio. Eu já vi gente orando por enfermidade. Enfermidade eu te repreendo pelo sangue de Jesus. Sangue também não cura enfermidade. Não. Vocês não se escandalizam comigo? O sangue de Jesus não serve para nada disso. O sangue de Jesus somente perdoa pecado. Só isso, mais nada. Tem gente que passa por alguém na rua, sabe que a pessoa é meio preocupadinha, né?
Ele passa assim, sangue de Jesus tem poder. Não tem nada. Poder nenhum, não tem poder nenhum. Mas não fala. Vê uma situação, sangue de Jesus tem poder. Não tem poder nenhum, não. Os demônios ficam assim, o que está falando aí? Agora a gente fala assim, o nome de Jesus tem, aí tem. Porque ao nome dele se dobra todo o joelho, ao nome dele a enfermidade sai, ao nome dele os demônios fogem. Os discípulos disseram, pelo teu nome, até os demônios estão submetendo a nossa ordem. É o nome de Jesus que é poderoso. Deixa eu adiantar aqui, porque eu estou sem relógio, é hora. Essa igreja aqui não tem relógio para a gente não ficar olhando. Isso daqui, esse relógio é bonito, hein? Rapaz, que relógio grande danado. Ei, mas já é mais de 9. Já não deu, já perdi a graça. Então você vai ver, tem na Bíblia, segundo a visão pentecostal, o grupo de pessoas que receberam o batismo depois da conversão. Tem os discípulos, mas já disse que eles não foram batizados, foram cheios, diferente mais a tradição, o ensinamento do meu pentecostal do fogo do manto da revelação, eles afirmam que é depois, tá? Porque já haviam confessado a Jesus, que também eu não entendo esse ato de eu fazer alguém confessar. Eu particularmente eu acho que confessar é aquele que é convencido pelo Espírito e ele é quem tem que confessar, porque tem gente que obriga os outros a confessar a Cristo. Não vi ninguém até hoje que confessou obrigado que permaneceu. Mas eu já vi aqueles que confessaram tendo necessidade da alma. Ah, não, eu confessei obrigado. Foi meu obrigado. Disseram, tu quer esperar? Eu disse, eu quero. E se você morrer essa noite? Morrer não quero. Então você confessa de lá, eu confessei. Mas uma ideia de uma obrigatoriedade. Por exemplo, dos tempos para cá eu deixei de fazer apelo. Você vai dizer assim, não pastor, mas é bom, para mim eu não faço. Porque Deus não faz apelo. Deus faz convite. Se quiseres, se me ouvirdes, comereis o bom dessa terra. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, se quiser, não é obrigado. Na cruz Jesus fez convite para o outro? Não, ficou tranquilo. O que ele não falou? Rapaz, você tem que me amar. Não, Jesus deixa a pessoa. Por quê? Já tem um pregando lá. Nós é que fazemos apelo, nós até apelamos. Às vezes colocamos a vida e a família da pessoa em jogo no apelo. Mas o bom mesmo é quando a palavra trabalha tão forte que a pessoa gostou do ambiente, vem no outro culto, depois vem, quando a gente percebe já está congregando, ela vem e diz assim, quando é que vai ter batismo em água? Isso é conversão. É isso que falta. E isso somente o Espírito Santo de Deus é que pode fazer. Mas ele pode fazer isso numa igreja cheia do Espírito do Senhor. Oh, glória a Deus! Então é normal. Vendo a pregação de João Batista, as pessoas dizem, o que eu devo fazer? Mas assim, olha, então, olha o Filipe. Filipe foi ele que foi arrebatado depois? Estevão ou Filipe? Vocês estão me deixando com dúvida também. O príncipe lá da rainha de Cadastres. Filipe, o eunuco, não é? Ele chegou, explicou, ele perguntou para ele? Não. Ele não perguntou, expôs a escritura. E ele disse, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe, nada, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio. Já meteu o cara na água. O camarada já foi para a cidade dele e abriu uma igreja lá. Abriu, já saiu crente. Entende? Quando é uma coisa que o Espírito faz. Eu vejo o culto que a pessoa prega e fica 40 minutos fazendo convite para uma pessoa aceitar Jesus. Aí põe um para cantar, põe um Cezinha, a pessoa, cara, os atores ali, canta. Não vem ninguém, canta aí. E você agora fica em espírito de oração, que até hoje eu estou querendo descobrir na Bíblia o que é espírito de oração, eu não sei também. E Deus nem me revelou o que é espírito de oração. Alguns dizem que o espírito de oração é assim.
É que tá, irmão, estou no espírito de oração. Eu não sei o que é isso aí. Não é? Não fala? Tem uns que vão cantar e pregar, irmão, fique em espírito de oração. Peraí. A Bíblia diz que é para orar em espírito, mas não ficar em espírito de oração. Mas a gente troca tudo mesmo. Então, Paulo também recebeu o batismo, mas foi um enchimento do Espírito Santo depois da conversão, quando Ananias impõe as mãos sobre ele, e assim vai, ok? Ora aqui agora para nossa. Embora aqui. Quanto ao dom de língua, embora seja objeto de estudos posteriores, que está lá para frente, ele tem como propósito a edificação pessoal, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 a 5. Coletiva, 14, versos 5, 12 e 13, e sua manifestação ocorre dentro de certas restrições. Primeiro, segundo está em Coríntios 12, 30, nem todos possuem dom de língua. Olha bem, gente. Agora você vai ver, a Bíblia diz assim, ó, porque a uns pelo Espírito é dado. Então, Paulo escreve, a todos. É alguns. Então quem dá é o Espírito. Concorda comigo ou não? Leia na Bíblia para você ver. A uns pelo Espírito é dado. Não. E ele vai repartindo. Então, tem um que vai falar em língua. Aí deixa eu dizer outra vez para você. Quem é que disse para a gente que para profetizar tem que falar língua? Eu aprendi isso, gente. Aí teve um dia que um pastor profetizou e não falou língua. Eu disse assim, não é de Deus não, ele tem que ter falado, pelo menos não lava a chaia antes, não falou nada, não falou meu reminai, nada aí, profetizou e sentou, nada, mas eu aprendi que tem que falar. Aí tu fala, 3 minutos de língua, tem que falar uma palavra em português. Então você vai ver que dom de língua é uma coisa, profecia é outra coisa. Não está atrelada. Isso é Bíblia. Hoje você vai chegar em casa, pegar o livro de Coríntios, capítulo 12, leia ele todo, você vai ver. Porque a um, pelo mesmo Espírito é dado. A uns, ele vai separando os dons que o Espírito vai distribuindo ao corpo de Cristo. Então nem todos possuem o dom de língua, nem todos possuem o dom de curar, nem todos possuem a profecia, nem todos possuem discernimento, nem todos são alguns que o Espírito Santo vai. Porque já pensou se todo mundo falar em línguas, todo mundo tiver dom de curar? Meu Deus, a gente não tem mais doente na cidade. Entendam isso, isso é bíblico. Então veja bem, nem todos possuem. Se for falar do alto, precisa ter interpretação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existe um momento na sua vida, já existiu na minha vida, que Deus falou comigo, através da língua que eu estava falando na oração. Eu falava e entendi o que eu estava falando. Então eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu tinha um jovem que eu estava na nossa igreja lá de onde eu vim, na Assembleia de Rio Grande do Sul, nós não falávamos discipulado, falava doutrinado. Então eu estava doutrinando o jovem. Eu sempre gostei desse negócio de pegar o jovem e sentar junto. E ele foi para casa orar, e ele orava demais, o menino, orava mesmo. E aí uma meia-noite ele bateu na minha cara. Mãe Ivaninho, olha Deus, recebi uma profecia, mas não sei para quem é. Eu disse, como que é isso aí? Ele morava sozinho, ele estava orando sozinho, e ele começou a falar em línguas, e ele entendeu tudo que ele estava falando. Para ele era uma profecia que tinha que entregar para alguém. Ele veio, e agora o que é que eu faço? Eu estou aflito, eu não sei para quem é. Eu disse, você está lá com quem? Sozinho. Orando sozinho? É. Então Deus estava falando com você. Ele deu um grito, 1h da manhã, glória! Ele nem sabia. Ele não sabia que Deus estava falando com ele próprio, através da sua própria boca. Olha que Deus lindo, maravilhoso, amoroso, que quando você fala em línguas, Ele consegue fazer você interpretar o que você está falando, e Ele está falando com você através da sua própria boca, para saber que Ele é Deus que fala com você pelos meios disponíveis. Então é possível.
Não é sempre, mas acontece. Então, elas estão sujeitas à regulamentação. Tem que ser regulamentado. Por quê? Existe um momento que há uma manifestação da presença de Deus, uma alegria tão grande. Agora, posso falar? Pessoa que pula, que roda, que corre, não é o Espírito Santo que faz, não. Isso é chamado de emoção da carne. Por exemplo, quando o Corinthians ganha, o povo não chora, não grita. É o Espírito Santo que está lá? Olha, nós estamos sujeitos às emoções. Então, uma pessoa que ela pula, ela grita, ela não pode ser assim, o Espírito Santo que fez, ele não faz. Ela sente alegria e expressa a sua alegria. Então, é a sua carne que manifesta o que ela está sentindo. Teve um dia aqui que eu tenho vontade de sair correndo. Agora, se eu saísse correndo aqui, você ia dizer: meu Deus, o Espírito Santo, eu vou não querer sair correndo pela igreja. O Espírito Santo, a minha alegria, eu não sei correr, ele não estou correndo. Por quê? Qual é a edificação que teria para você eu sair correndo no meio da igreja? Você ia ser edificado em quê? Nada. Eu ia sentir a dor na coluna depois. Mas eu sou contra? Não. Por quê? Porque eu não sei o grau da alegria que a pessoa está sentindo. Eu não sei. Aí alguns dizem assim: mas isso não é meninice? Ele diz: não, por isso que eu já sou velho. Para que serve velho? Para arrumar bagunça de criança. Então toda igreja, pastor Jorge, vai ter criança. Vai. E toda igreja tem que ter velho. Por quê? Velho não faz bagunça. Velho gosta de tudo organizado. Criança gosta de bagunçar. Então, se você for velho, e se surgir algumas crianças, vai arrumando a bagunça delas. Mas uma criança não pode apanhar porque está brincando. Ela só precisa ser corrigida na sua brincadeira, para que ela não se machuque e não machuque os outros. Então isso é normal. Para mim é normal. Quando é que não é normal? Quando as emoções da carne vai atrapalhar o bom andamento de um culto. Aí, quando as emoções da carne chamam mais atenção do que o fruto do Espírito que norteia toda e qualquer obra da carne, quando as emoções da minha carne vai trazer uma evidência minha e não a presença dele na minha vida pós-culto. Então, deixa eu terminar aqui porque eu já vou parar. Quando começa a tocar música, senão tem que parar. Não? Então continua aí. Isso aí é. Então veja bem. Os não pentecostais, que tem alguns que já nem aceitam, mas aí também é errado, não pode não aceitar, porque diz que os dons cessaram, nós não cessaram. Quando vier o que é perfeito, então tudo isso cessará. Mas o que é perfeito ainda não voltou, não veio. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Para melhor compreender a visão pentecostal sobre o batismo com o Espírito Santo, não pentecostal, é necessário olhar com atenção como essa corrente fundamenta seu ponto de vista. Ou seja, o entendimento dessa questão deve ser buscado com base no propósito de Deus, expressa em sua palavra, e não através de conhecimento que tem como fonte as experiências particulares dos crentes. Olhe bem, eu conheço pessoas que têm experiências extraordinárias, mas eu vou usar o pastor Joelson, por favor. A experiência do pastor Joelson com o sobrenatural de Deus não pode ser base doutrinária para a minha vida e nem para a sua vida. Pastor Joelson não pode escrever um livro baseado na experiência dele sobrenatural para ditar para você, porque isso é particular, é só para ele. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão escrevendo livros de experiências particulares e estão doutrinando o nosso povo. Ora, o que aconteceu com ele foi com ele. Pois não? Fui em uma igreja, um casamento, e eu percebi que o pessoal, quando chegava na porta, tirava o sapato. Descalço. Aí me chamou a atenção.
E eu fui perguntar o porquê. Não, mas é porque Deus falou com Moisés e pediu para tirar as sandálias, porque aquele lugar é santo. Uma experiência que Moisés teve com Deus, eles já estavam colocando como doutrina na igreja. Se Moisés estivesse vivo, ele ia chamar a tribo de Levi, matar a espada de volta. Então são essas coisas. São essas coisas, ó. Tinha uma irmã abençoada por Deus, muito abençoada, com muita experiência. Um dia ela foi num restaurante. Quem ri vai pro inferno, tá? Aí ela foi comer, pediu uma coca. A garrafa da vaca, na visão dela, assim, inchou. E ela entendeu que não era para tomar coca. Ela não tomou a coca. Saiu pregando nas igrejas. E os crentes não podiam tomar coca. E eu estava numa das ministrações, fiquei 3 meses sem tomar coca. Mas eu não podia ver uma placa que o desejo vinha. Aí eu descobri que se eu não bebesse mais desejava, era pecado igual. Eu falei, então em vez de eu ficar desejando, eu vou logo pecar, eu vou tomar a coca. Ué. Aí ela foi passando, começou a sentir alguns sintomas, ela foi para o médico. Sabe o que o médico falou para ela? Disse assim: a senhora está proibida de tomar Coca-Cola. Olhe bem. Então o que aconteceu? Numa experiência sobrenatural, Deus estava avisando a ela que se ela tomasse, o problema dela viria à tona. Então ela não tomou. O problema era pessoal com ela, e todos os crentes estavam pagando pato, quem estava doente era ela. Entende? Então, o negócio é o seguinte: examine o texto não pelo fato ocorrido, mas o ensinamento didático contido no texto. Por quê? Se aconteceu uma experiência, teve um propósito, mas a didática do texto, a doutrina do texto tem um propósito maior do que as experiências, porque a experiência não vai nortear a tua vida, mas a palavra de Deus vai, e o fruto do Espírito vai nortear a tua vida. Glória a Deus. Outra questão: de acordo com as regras de hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de elaborar um texto explicando o seu contexto, o seu texto. Isso é hermenêutica, você monta. É como você fazer. Quem aqui faz bolo? Meu Deus, que lugar ruim para bolo, gente. Só uma pessoa que faz bolo? Qualquer pessoa que faz bolo, ela precisa fazer hermenêutica. Por quê? Porque ela pega a receita. Aquilo é hermenêutica. Se ela obedecer certinho a receita, o bolo sai bom. Mas se ela quebrar a regra, o bolo sai ruim. Certo? Então veja bem, de acordo com a regra da hermenêutica, por ser a Bíblia toda a palavra de Deus, ela não se contradiz. Então ela não pode estar num lugar dizendo que foram cheios e no outro lugar dizendo que foi batizados. Entenderam agora por que eu estou dizendo que o batismo acontece no ato da conversão, que enchimento é uma coisa e batismo é outra? Quem entendeu, diga glória. Glória. Então, pelo que a interpretação de um texto não pode prejudicar e nem pode contradizer outro texto, mas cada texto deve ser interpretado à luz de toda a Escritura. Então veja bem, quando você aceita Cristo, João disse, Ele vai te batizar. Oh, glória ao nome do Senhor. É Ele que batiza. Mas qual é o propósito do Espírito Santo depois? Encher você. Então é por isso que eu não aceito a tese que a pessoa é batizada depois. Ele é batizado no ar. Agora, para encher, ele leva tempo. Eles ficaram quantos dias no cenáculo? 10 dias? 40? Então, para quê? Para ficar cheio. E tem gente que quer ser cheio em meia hora. Tem uns orando 3 minutos por dia para refeição, quer ser cheio. Não vai. Para ser cheio leva tempo. Mas para ser batizado você já é. Diga glória a Deus. Então nós precisamos entender o texto segundo o seu contexto. Tá? Por quê? Que a linha desse enchimento é baseado no
até que derrame sobre vós a promessa do Espírito Santo, que é o enchimento, e não a promessa da salvação, gente. Então você já é batizado e você pode ser cheio. Agora entenda, deixa eu fazer você entender. Nem toda pessoa cheia vale em mim. Nem toda pessoa cheia vale em mim. E como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Ela mantém o seu padrão cristão. Sempre. A luta vem, está firme. Bate a doença, está firme. Perde o emprego, está firme. Perde a casa, está firme. Ele continua. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tinha um menino na igreja, acho que dá tempo aqui. Posso contar um testemunho, gente? Se você falar que não, eu vou contar do mesmo jeito. Tinha um menino que tocava teclado. Eu nunca vi ele falar em língua estranha, nunca vi. O nome dele é Ismael, um amigão meu. Eu liderava ele no jovem. Mas ele era branco, quando ele sentia a presença de Deus, ele ficava vermelho. No teclado, vermelho, vermelho. Eu olhava para ele e parecia um pimentão, rapaz. Nunca vi. E alguns falavam assim: quando é que você vai ser batizado pelo Espírito Santo? Havia uma cobrança em cima dele. E até há quem diga que os músicos são a parte mais fria da igreja. E eu não concordo de forma alguma. Eu não. Por quê? Porque a função do músico é tocar a música com excelência, é cantar com excelência. O músico não precisa sair falando língua estranha, porque ele tem que traduzir para a gente aquilo que ele está cantando. Mas tem lugar que não, o músico tem que sair falando língua estranha. Se ele falar em língua estranha, como é que a gente vai começar a cantar com ele? Não dá. E eu observava aquele jovem. E teve um dia que eu passei uma dificuldade muito grande. Muito grande. Olha só que interessante. Eu saí da igreja. Eu tinha ganhado para Jesus um cara muito próximo, muito bem financeiramente. Eu ganhei ele para Jesus. E eu me lembro que ele me deu uma carona até a entrada da rua de casa e falou para mim: irmão Johnildo, o Espírito de Deus mandou eu sustentar você. A partir de hoje, eu não aprovo danada. Ele pegou a folha de cheque, Tiago, isso me dói o coração, rapaz. Ele assinou o cheque e disse: toma. Eu falei: o valor não. Eu vou lhe dar todo mês um cheque em branco para você ir no mercado e comprar o que o senhor quiser. Eu peguei o cheque. Quando eu saí para fora do carro, Deus falou para mim assim: devolve. E eu domingo à noite, eu disse: amanhã é o dia da feira, devolve. Falei: não pode ser. Aí eu levei assim: irmão, Deus está mandando devolver. Ele falou: mas Deus está mandando eu te dar. Eu falei: eu sei, eu não duvido que Deus está mandando o senhor te dar, mas Deus também está falando para mim devolver. Ele ficou chateado comigo, pegou o cheque e foi embora, triste comigo, porque me achou orgulhoso. Chegou em casa, dormiu, foi trabalhar de manhã. Eu lembro que era um feriado prolongado. Quando ele chegou segunda de manhã para trabalhar, os empresários colocaram uma faixa abrindo falência, estamos inconcordados. Ele tinha 2 filhos estudando em escola particular, tinha comprado um carro zero na concessionária zero, cheirando a novo, tudo. Empresa inconcordada, ninguém recebe nada. Ele voltou para casa, não me falou nada. E o dia passou. Quando foi umas 5 horas da tarde, o menino do teclado chega na frente do meu portão. Coisa linda. Mãe Vanil, tudo bem? Naquele dia, eu não tinha comido. Esposa grávida. Ela acordou e disse assim: eu queria comer um repolho. E eu não tinha um repolho para dar para ela. Sabe o que ela disse para mim? Vale a pena você sair pregando por aí e em plena segunda-feira a gente não ter o que comer? Da segunda de manhã. Eu disse: então, vamos usar uma estratégia. Tomar um banho, ficar cheiroso e vamos sair por aí, fazer uma visita. Quem sabe alguém chama a gente para almoçar em casa. Isso é estratégia de pastor, meu irmão. Nossa, estratégia da gente, meu filho. A gente não pode sair
Uruguai não funciona, porque eles não convidam ninguém para almoçar. Aí, saindo na rua assim, estava andando na rua Santa Catarina, vi um homem de bicicleta. E eu notei que ele parou do outro lado com um bonezinho, um negócio, um embrulho na garupa, olhou para mim. A esposa aqui está olhando para lá, não está não, ele está procurando serviço, está passando frente de uma empresa de óleo para veículo, ele está procurando serviço, continua andando. Dali a pouco, quando passou do meu lado, assim, na calçada, freou a bicicleta, com um olhão vermelho, se envermelhou assim, pegou a minha mão e disse assim: eu conheço a tua vida, eu estou entrando com providência na tua dispensa. Eu sou Deus que cuido de você e cuido dos teus, diz o Senhor. E foi embora. Eu disse: espera aí, tem coisa errada. Eu sou ele, como é que cuida da minha despesa se eu não tenho comida? Tem nada em casa. Que cuidado de Deus é esse? Saímos almoçando, voltamos para casa às 5 horas e Ismael está lá. E quando ele me chama, ele diz: está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Ele pôs a mão na cabeça assim: então deve estar errado. Eu disse: por quê? Porque ontem à noite, depois do culto, eu ia dormir, fui dormir, não consegui. Eu assentei na minha cama e pela primeira vez na minha vida eu fiz uma lista de compra de supermercado, porque ele morava com um casal de pais velhinhos e na ideia dele, ele ia fazer uma surpresa para os pais e vir do serviço, fazer uma compra para o pai não precisar ir no mercado. E aí ele disse assim: só tem um problema. Quando eu passei no caixa, eu escutei, ele começou a chorar, eu escutei, mãe Paninho, eu escutei. Uma voz disse para mim: pega essa compra e leva lá na casa do Ivanil. E agora você está dizendo que está tudo bem? Eu falei: rapaz, se Deus te mandou, obedece. Aí, olha bem, aí quando ele está descarregando as coisas, só que tem um problema. Qual é? Eu queria trazer tomate, mas eu só achei repolho. Entende? Então, a partir daquele dia, eu nunca mais fui na ideia de tem que falar em língua para ser cheio. Não, por quê? Não. Uma pessoa cheia, ele ouve a voz de Deus, ele escuta a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus. Então, entre eu falar, pular, sair por aí tirando a roupa de alegria e não escutar a voz de Deus, eu prefiro ficar quietinho, estar cheio, mas ouvir a voz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu penso que foi claro, ou não? É que é 9h30, gente. 9h35. E eu vou parar aqui. Tá? Tem a apostila, quem quiser adquirir, procure o Thiago. E você vai ver o que tem de clareza, explicação sobre todos os dons. Então não esqueça de uma coisa: Deus jamais quer que você seja conhecido pelos dons, mas sim pelo fruto que você produz. 9 anos de Campo Formoso. Se eu não voltar mais a essa cidade, ninguém nunca poderá dizer: Pastor Ivanil foi leviano, Pastor Ivanil fez isso, fez aquilo. Ninguém poderá dizer nada disso. Nada. Todas as vezes que fiquei na casa de Zezito, quer saber quem sou eu, pergunte para ele. Pergunte para Zezito qual foi a vez que eu vim. Eu não coloquei cesta básica, que eu não ajudei a pagar água, pagar luz, comprar remédio nas ofertas. A última vez que eu vim aqui, ajudei, Thiago me ajudou para colocar aparelho, que a mulher estava sem aparelho para escutar. Foi, Thiago? Eu correndo atrás. Quando ela fez cirurgia, eu fiz aqui uma oferta, eu não falei o que era. Lembra das apostilas que eu precisava da necessidade? Era para comprar um cinto que ela precisava, que ela fez uma cirurgia. E faltava R$200 para o cinto. Pois naquela noite eu vendi R$200 de material. Eu dei na mão dele, no outro dia a mulher dele estava com o cinto. Então ninguém pode dizer, se alguém falar aqui, Pastor Ivanil veio e cobrou tanto, é mentira, eu não cobro. Tiago, eu cobrei para vir aqui. Não. Então são 9 anos que eu venho nessa cidade.
Não tem manifestação do reino infernal. Ninguém nunca viu. Mas já profetizei na vida de pessoas. Pela graça do Senhor, e Deus fez cumprir. Deus já me curou no Campo Formoso, mas Deus já curou muita gente também no Campo Formoso. Então eu encerro a minha participação aqui com vocês, dizendo que eu sou grato. E de coração eu aprendi a amá-los. Amá-los de verdade, na pessoa do pastor Gilberto, a quem eu tenho o mesmo nome e respeito. Falo do Senhor em São Paulo, falo em Campinas. Eu acho que tem vídeo no YouTube que eu menciono a Igreja Batista Nova Sião. E eu falo, é a minha casa lá. Eu me sinto bem. Amo vocês de coração. Obrigado, pastor Joel. Eu admiro o Senhor pela sua simplicidade e humildade. Por permitir que um pastor doido e meio doente como eu da cabeça venha falar algumas coisas aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. De coração. E que Deus seja louvado. Que o Senhor verdadeiramente faça prosperá-los cada vez mais. Enriquecê-lo materialmente, para que o templo de vocês seja um templo não somente para abrigar pessoas, mas para restaurar pessoas cheias